Está começando Olé News. A notícia na medida certa. Fique por dentro com as informações da sua cidade, do estado, do Brasil e do mundo. Olé News. Apresentação: Bruno Mesomo. Olá, muito boa tarde, está no ar o Olé News, aqui pela Rádio Olé Digital de Bento Gonçalves. Você está muito bem informado aqui pela Rádio Olé Digital. Notícia e informação à sua disposição no Olé News. Hoje é segunda-feira, dia 21 de janeiro. A temperatura neste momento na região metropolitana da Serra Gaúcha, marcando 21 graus e 6 décimos. A umidade relativa do ar em 97%. Olé News, notícia e informação à sua disposição pela rádio Olé Digital. Muito obrigado para você que já sintoniza conosco. Fique à vontade para participar com a gente. As principais manchetes desta edição. Traficante é preso em Bento Gonçalves. Jovem é preso após atropelar agentes da Polícia Rodoviária Federal em Caxias do Sul. Corretor de imóveis passa golpe do apartamento na planta em várias vítimas em Bento Gonçalves. Gato é ferido com disparo de carabina de pressão por morador do bairro Charqueadas em Caxias do Sul. Jovem é morto em São Valentim do Sul. Jovem de 15 anos morre prensado por madeiras no interior de Barão. Condenado a 107 anos de prisão, foragido do presídio de Passo Fundo é preso. Dupla é presa após furtar residência no interior de Farroupilha. Semáforos entram em funcionamento no bairro Santa Marta, em Bento Gonçalves. Trio é preso por tráfico internacional de drogas em Lagoa Vermelha. Veranópolis decreta situação de emergência por conta de estragos de temporais. Quartéis da Serra Gaúcha recolhem donativos para cidades atingidas por temporais na região oeste do Rio Grande do Sul. Homem morre afogado ao tentar atravessar ponte inundada em Quaraí, na fronteira. Tarifa mínima do estacionamento na área azul de Bento Gonçalves passa a ser de R$1 a partir desta segunda-feira. Bairro Cairu recebe container de coleta de resíduos volumosos em Garibaldi. E ainda, farmacêutico alerta sobre risco do uso inadequado de medicamentos. Governo federal prevê criação de 48 mil vagas em concursos públicos. Lei prevê cassação de CNH de motorista envolvido em contrabando. E ainda, possuir informações detalhadas é essencial para atendimento do SAMU. Rádio Olé, tá todo mundo ouvindo. WhatsApp da Rádio Olé, 54 é o código de área, 991 60 6703. Rádio Olé, tá todo mundo ouvindo. Nós estamos com Olé News. Destaques também esportivos. Abel Braga fica satisfeito com a estreia do Flamengo no Carioca. Grêmio goleia o Novo Hamburgo em estreia no Gauchão. Tricolor fez 4-0. No lado do Internacional, o Dair Helman comemora a vitória para seguir progressão do trabalho. Corinthians arranca empate no último lance de estreia no Paulistão contra o São Caetano. Alguns destaques também esportivos no Olé News. Edição de segunda-feira, dia 21 de janeiro. Na Olé, previsão do tempo. Previsão do tempo.
Olha, para quem está esperando uma trégua na chuva, não será dessa vez. A previsão indica pancadas de chuva durante todos os dias da semana na Serra Gaúcha. A expectativa é de predomínio de sol apenas no próximo sábado, dia 26. Nessa segunda-feira, dia 21, haverá sol com aumento de nuvens ao longo do dia em Caxias do Sul. À noite ocorrem pancadas de chuva. As temperaturas devem variar de 18 a 27 graus. Já na terça-feira, dia 22, os termômetros devem marcar mínima de 20 graus e máxima de 27 graus. As pancadas de chuva devem ocorrer na parte da tarde, também na parte da noite. Essa é a previsão do tempo para a região metropolitana da Serra Gaúcha. Há previsão de pancadas de chuva até sexta-feira, pelo menos. Essa é o que nós temos aqui, segundo pessoal da Climatempo. A gente percebe agora a temperatura na região e na marca dos 23 graus. Para os próximos dias, né? A máxima hoje deve chegar aos 28, amanhã da mesma forma. Sol e aumento de nuvens pela parte da manhã. Máxima chegando também aos 28 amanhã, na terça-feira. Previsão de pancadas isoladas de chuva na região. Olha, nós vamos ampliar agora a previsão do tempo para todo o Brasil. O pessoal da Climatempo já está aqui participando conosco, vai trazer as informações detalhadas para todo o Brasil com a Climatempo. Os destaques agora aqui no Olé News, edição desta segunda-feira. Depois de um fim de semana mais úmido e mais ameno no sul do Brasil, os ventos marítimos enfraquecem nesta segunda-feira. Isso vai permitir o retorno do sol e fazer as temperaturas subirem. No norte e no nordeste, a concentração de umidade será maior e, por isso, muitas nuvens se formam. As pancadas de chuva serão frequentes entre o Acre, Rondônia, Amazonas, até o litoral do Amapá e o litoral do Ceará, e pode chover forte por essas áreas. Ainda acontecem pancadas de chuva mais fortes pelo sertão do Nordeste, mas a instabilidade enfraquece na costa leste. A chuva diminui, especialmente entre o litoral do Rio Grande do Norte e de Pernambuco. Vai ser um dia de verão no centro-oeste, no sudeste e na região sul, com períodos de sol, calor e pancadas de chuva com raios a partir da tarde. O tempo fica firme no centro-oeste do Rio Grande do Sul e, por enquanto, não chove entre o Espírito Santo, norte de Minas e o interior da Bahia. A mínima prevista em Brasília é de 19 graus, 21 em São Paulo. No Rio de Janeiro, a temperatura chega aos 39 graus, máxima de 32 em Salvador e 34 graus em Palmas. Tá aí a previsão do tempo para todo o Brasil. Pessoal que nos acompanha, ar seco se expande pela região nordeste também essa semana. A umidade do ar volta a cair e condições de chuva diminuem em todo o sertão também. É a previsão lá para o nordeste. Você está participando conosco? Diga aí da cidade de onde você está falando, de onde você fala neste momento. Participe. Como estão as condições do tempo na sua cidade, na sua região? Fale a cidade de onde você está falando, inclusive nesse momento, na região da Serra Gaúcha, o tempo nublado, sol entre nuvens, temperatura marcando 21 graus e 6 décimos, a umidade relativa em 95%, vento soprando a 15 km por hora na direção oeste. O pessoal, então, já participando conosco. Estamos com o Olé News, notícia e informação à sua disposição aqui na Rádio Olé Digital. Na Olé, previsão do tempo. Previsão do tempo. Olé News. Apresentação Bruno Mesomo. Muito bem, 12 horas, 12 minutos. Segunda-feira, dia 21 de janeiro. Olha, mandar uma alusão pro Jatir De Cliovani, tá conosco. Grande Jatir. Jatir que esteve aí na abertura da Vindima, né, em Bento Gonçalves. Inclusive o Jatir é um grande parceiro aqui da Rádio Olé. Tá sempre ligado conosco, o Jatir. No Caminhos da Eulália. Tem grandes atrações também, um restaurante
que serve muito bem os turistas que por ali passam. Fique à vontade para participar conosco. Hoje é segunda-feira, dia 21 de janeiro. Olha, conforme divulgado pelo governo do estado do Rio Grande do Sul, a mobilização para arrecadação de donativos começa a envolver todo o estado do Rio Grande do Sul. Em Bento Gonçalves, dessa forma, a comunidade pode efetuar doações no Corpo de Bombeiros para desabrigados e desalojados, especialmente da fronteira oeste. Nós temos os quartéis também que estão participando, né? Os quartéis dos Corpos de Bombeiros Militar da Serra Gaúcha estão à disposição dos moradores que quiserem encaminhar doações para as cidades atingidas pelos temporais na região oeste do Rio Grande do Sul. A expectativa é que a campanha siga pelo menos até a próxima sexta-feira. É possível encaminhar doações de roupas, calçados, produtos de higiene pessoal e de limpeza, além de alimentos não perecíveis. O que for arrecadado será encaminhado para a Defesa Civil do Estado, conforme o Tenente-Coronel Julimar Fortes Pinheiro, comandante do 5º Batalhão de Bombeiros Militar. Até o momento, 13 cidades gaúchas já decretaram situação de emergência. Alegrete, Bagé, Dom Pedrito, Lavras do Sul, Manuel Viana, Quaraí, Rosário do Sul, São Borja, São Gabriel, São Francisco de Assis, Uruguaiana, Caçapava do Sul e Barra do Quaraí. Aí as cidades que decretaram situação de emergência, inclusive você que está nos acompanhando neste momento na Rádio Olé Digital, você pode aí de uma certa forma já realizar doações. Você está convidado a realizar doações de donativos para esses desabrigados, né? Água mineral, alimentos não perecíveis, materiais de higiene, de limpeza, fraldas descartáveis, tanto infantis quanto fraldas geriátricas, roupas, calçados em boas condições que o pessoal possa aí utilizar, né? Já que o pessoal perdeu tudo na região da fronteira oeste. São algumas cidades aí que ainda estão em situação de emergência, né? Que ainda precisam de sua ajuda. Alegrete, Bagé, Dom Pedrito, Lavras do Sul, Manuel Viana, Quaraí, Rosário do Sul, São Borja, São Gabriel, São Francisco de Assis, Uruguaiana, Caçapava do Sul e Barra do Quaraí. São 13 cidades gaúchas que já decretaram, então, portanto, situação de emergência, né? E estão precisando aí da sua ajuda. Você pode se dirigir a qualquer quartel do Corpo de Bombeiros da Serra Gaúcha, fazer sua doação. Essa doação será imediatamente repassada aí à Defesa Civil do Estado e depois a Defesa Civil Estadual vai distribuir esses alimentos, enfim, esse material de limpeza, material de higiene para as pessoas que mais precisam neste momento. Essa campanha deve durar até sexta-feira. E os estragos causados pelos temporais registrados nos últimos dias em Veranópolis motivaram a Prefeitura a decretar a situação de emergência. Segundo o prefeito Valdemar De Carli, cerca de 40 pontos do município foram atingidos, especialmente na zona central. Conforme o prefeito, 3 galerias pluviais se romperam em função da enxurrada, o que corresponde a 64% da capacidade de saneamento do município. 4 famílias ficaram desabrigadas e estão recebendo aluguel social do município enquanto a situação não é resolvida. E, segundo o prefeito, é preciso realizar uma obra de duplicação da capacidade da principal galeria pluvial do município, situada no bairro Santo Antônio. No entanto, a administração municipal não tem recursos próprios para a obra, que está orçada em 3 milhões de reais. A Defesa Civil do Rio Grande do Sul será notificada nesta semana a respeito da situação de emergência de Veranópolis. Amanhã, dia 22... o prefeito se reúne com o diretor-presidente da Corsan, Jorge Luiz Costa Melo, para buscar recursos para a obra. A prefeitura quer buscar aporte de pelo menos 50% do valor previsto para execução dos trabalhos. Então, mais um município aí decretando situação de emergência. Realmente a situação é complicada, né, em todo o estado do Rio Grande do Sul. O pessoal já está participando conosco dessa edição do Olé News, edição desta segunda-feira, dia 21 de janeiro. A Raquel Teixeira, o Wellington Cavalcante, o Alisson Lovison também, a Ellen Carvalho, Chapelã, a Raquel Teixeira,
Que está comigo também o Alisson Loviso. Vamos ver quem mais está participando com a gente aqui dessa edição. A Neline Isaac também, um excelente trabalho, ótima semana a todos que acompanham aqui a programação da Rádio Olé Digital do Olé News. É notícia e informação à sua disposição. Você fica à vontade para participar conosco. Mande aí da cidade de onde você está falando, como você se encontra. Alguma reclamação na sua cidade? Essa é a grande pergunta que a gente faz para o nosso ouvinte, até para o nosso telespectador que acompanha o Olé News através de imagens. Fique à vontade para participar conosco aqui dessa edição. Olha, nós vamos trazer uma informação aqui da abertura da Vindima, que ocorreu nesse final de semana em Bento Gonçalves. Nós conversamos aí com o secretário de Turismo de Bento Gonçalves, Rodrigo Ferri Parisotto, e a Vindima, né, até os turistas, pessoal que planeja visitar a Serra Gaúcha, tem atrações até o dia 18 de março. Vamos trazer esses destaques com o Rodrigo Parisotto. De Turismo, Rodrigo Ferri Parisotto, secretário de Turismo de Bento Gonçalves, aberta oficialmente a Vindima 2019 até o dia 18 de março. Né, o pessoal, os turistas, não só os turistas, mas a comunidade local vai poder participar, vai poder, né, estar interagindo em vinícolas no interior, na cidade. Isso que é o mais interessante. E a opção neste ano de fazer o evento na Planalto, na Rua Coberta, na Praça São Bento. Prazer estar falando com vocês, estou ainda muito entusiasmado com tudo isso que está acontecendo. Foi uma aposta que nós fizemos, nós queríamos que a colônia viesse para a cidade, para a parte urbana, e a gente poder participar de uma colheita, agora participar da pisa da uva, poder ter o nosso coral italiano aqui, uma representação daqueles imigrantes que aqui chegaram, e saber que hoje nós estamos com todos unidos aqui. Nós temos turistas, nós temos a nossa população, nós temos o agricultor, as rotas turísticas, as empresas de turismo, vocês, a população. Isso é turismo, é viver a história a cada dia que passa. Então eu estou muito feliz, estou muito entusiasmado com tudo isso, e a gente tem certeza que a cada passo que a gente dá, a gente está no caminho certo. Bento hoje é uma das 20 cidades mais bonitas do Brasil, e tem seus motivos porque tem história. E essa história é feita a cada dia por as pessoas que moram aqui. Bom, a gente percebe a alegria nos olhos, né? Nos teus olhos. É uma realização da Prefeitura Municipal através da Secretaria de Turismo de Bento Gonçalves. Essa união, né, de todos os povos do interior na cidade. Como tu bem comentaste, né? Trazendo o interior para a cidade, todas as comunidades. Tuiuti, Vale dos Vinhedos, Linha Eulália, reunidos aqui nessa abertura oficial da Vindima 2019. É a maior realização, porque turismo a gente não faz sem união. E essa união de todas as nossas regiões turísticas, dentro de um espaço urbano que é um símbolo, São Bento, padroeiro do vinhateiro, embaixo de um parreiral, ao lado de uma igreja em formato de pipa, uma procissão representada por um grupo de coral que nos puxa, o tuk-tuk no meio da cidade. É uma grande simbologia que faz a gente ter certeza que, resgatando isso e mostrando para as pessoas quanto isso é importante de ser preservado, faz com que a nossa cidade Bento Gonçalves ela caminhe para um futuro onde que o turismo vai garantir a preservação cultural, a nossa preservação histórica. É isso que nós queremos. E hoje, por isso, essa é a minha felicidade, porque eu sou apaixonado por Bento Gonçalves, eu sou apaixonado de estar como secretário de turismo, e eu sou apaixonado de poder fazer a diferença hoje na vida dessas pessoas. Porque elas estão fazendo a diferença na minha, e vocês também estão fazendo. Então, para mim, é assim que uma cidade tem que funcionar, é com essa união de todos e todos felizes, porque isso vai trazer ótimos resultados para todos nós. Tá, então, o secretário de Turismo de Bento Gonçalves, Rodrigo Ferri Parisotto. Festa A Vindima em Bento Gonçalves segue agora com a programação intensa. bento.tour.br, o site para conferir a programação completa até o dia 18 de março. Intensa programação no interior, unindo as comunidades do interior aqui em Bento Gonçalves. Tá aí então a matéria da Vindima. O pessoal está participando conosco aqui da nossa programação. A Raquel Teixeira, quem elegeu o Bolsonaro não tem dúvidas do caráter dele e da família. Coisas de esquerda, olha o pessoal está discutindo aqui algumas situações.
Vamos ver quem mais participa conosco aqui. A Raquel Teixeira em Campinas, São Paulo. Muito quente, muito calor em Campinas. Obrigado, Raquel Teixeira, pelas informações, pela gentileza. Quem está nos acompanhando também nessa edição do Olé News é o Acácio. Vamos ver aqui, o Acácio, está acompanhando o Acácio Garcia. Ele que está de aniversário nesta segunda-feira, dia 21 de janeiro. Muito obrigado, Acácio, que Deus lhe abençoe. Você possa colher muitos frutos. Obrigado pelo carinho, obrigado pela gentileza. O João Júnior Arruda também falando, comentando aqui, né, de uma situação em Bento Gonçalves que nós vamos trazer daqui a pouquinho sobre a área azul. O Cristiano Neves de Oliveira também está participando com a gente. Obrigado pelo carinho. Você fica à vontade para participar conosco. Olha, o WhatsApp vai limitar encaminhamento de mensagens a 5 contatos. Essa medida aí visa a reduzir o número de notícias falsas, as famosas fake news. Então o WhatsApp vai limitar a 5 o número de pessoas que podem mandar mensagens instantâneas ao mesmo tempo, encaminhar mensagens. Olha, a área azul de Bento Gonçalves está mais cara a partir desta segunda-feira. Nós conversamos com algumas pessoas na manhã de hoje e a gente vai trazer essa informação aqui nessa edição do Olé News. Vamos lá. Pessoal reclamando dessa situação em Bento. Vamos lá. Nós estamos aqui na área central de Bento Gonçalves nesta segunda-feira, onde a população bento-gonçalvense vai, já a partir dessa segunda, pagando mais caro pelo estacionamento rotativo, né? Pela área azul, mais conhecida como área azul. Nós estamos aqui na rua Cândido Costa, talvez o principal local onde há estacionamento da área azul, está sempre lotado. Estamos aqui com o MacGyver, inclusive fazendo uma gentileza para um amigo, pai de um amigo, mas ficou sabendo aí através das redes sociais, do noticiário, enfim, que a partir desta segunda-feira já está pagando mais caro pelo valor aqui do estacionamento, né? Inclusive, comentávamos anteriormente que o valor que iniciou lá atrás era bem bacana até, mas agora a cada ano vai aumentando esse valor. Tivemos um aumento aí de 17%. E na verdade eu acho que quando a gente começou, acho que era 50, 60 centavos, alguma coisa assim. E para ser sincero, eu não coloco nesses lugares aqui, porque é insegurança, às vezes sempre aparece aquela batida de porta de carro, alguém pode encostar e a gente não tem segurança nenhuma na rua também, né? Infelizmente só vem aumentando e a qualidade nunca melhora, né? Apesar de estar pagando, né, vale ressaltar que está fazendo uma gentileza para um amigo que veio de que cidade? Que cidade que é mesmo lá? São Jorge. São Jorge, veio para cá, não sabia desse esquema do estacionamento, né? Inclusive na cidade dele não precisa pagar o estacionamento. Não sabia. Inclusive até a gente se pegou agora, né? Porque eu vim levar um amigo dele no hospital que vai fazer um procedimento. E aí onde tem que encostar, tem que botar, porque senão o pessoal já tá em cima, já tá colocando o tempo que a gente excede, e aí tem multa, é bem complicado. Bom, então você, né, como morador de Bento Gonçalves, né, não estaciona na área azul porque já estacionou, já aconteceu alguma vez de estacionar e ter a marca de porta de algum carro, enfim, já que não há segurança nenhuma? Não, com certeza. Eu prefiro colocar nos estacionamentos pagos, que tem bastante aqui, que eles são de boa qualidade, eles garantem a segurança do teu carro. E aqui já não, aqui o pessoal bate a porta, às vezes o pessoal com coisas, com sacolas, com carrinho que o pessoal precisa passar antes, sempre aparece alguma coisa nos carros aí, e a gente não tem de quem cobrar, né? Bom, e esse aumento, né, como a gente percebe aqui, 10 minutos acaba sendo isento. 30 minutos, que é o tempo mínimo de registro aqui, chega a R$1. Mas se você quer ficar 120 minutos... paga R$4 para ficar na área azul, para ficar na área urbana aqui em Bento Gonçalves, no centro. Pois é, eu vou ser bem sincero, eu gasto mais nos estacionamentos pagos, mas eu não deixo aí. Cara, é a lei da cidade, é o trabalho deles, mas eu desaprovo, não. Muito obrigado, MacGyver, pela gentileza. A gente segue por aqui, entrevistando algumas pessoas, né, que estão sabendo hoje, por exemplo, que estão pagando 17% a mais no estacionamento aqui da área azul. Tudo bem, nós estamos aqui com o Rodrigo,
fazendo uma matéria sobre a área azul de Bento Gonçalves, mas acabamos de presenciar, como o MacGyver falou anteriormente, a insegurança que acaba ocorrendo aqui na área central de Bento Gonçalves. O pessoal está pagando mais caro a partir dessa segunda-feira nos estacionamentos rotativos, né? Estacionamento aqui da área azul. E ele falou justamente da insegurança, que o pessoal risca os veículos, enfim. Este fato a gente acaba de flagrar aqui nessa situação, né? Estamos com o Rodrigo, morador do centro, pagou mais caro para estacionar, 17% a mais a partir dessa segunda-feira, mas um fato aqui que acabou de acontecer, meia hora que o senhor está estacionado aqui, riscaram seu veículo. É isso aí, ó. Estacionei aqui para trabalhar, tem o escritório aqui na frente, em meia hora, olha o que aconteceu aqui. Vamos mostrar aqui, olha aqui. A gente percebe realmente que foi agora que acabou acontecendo, até porque há sinais aqui que foram realmente agora, né? A gente percebe aqui realmente o que acabou acontecendo. Ou seja, alguém passou aqui, né? Ele pagou mais caro, o Rodrigo pagou mais caro para estacionar hoje, e meia hora estacionado, encontra o carro riscado e fundo. Vai gastar certamente bastante para refazer esse risco aí que foi feito aí na manhã de hoje. Meia hora estacionado, este fato inusitado não, né, que preocupa. E não foi todo o veículo, né, desde a parte da frente até a parte traseira aqui, alguém passou aqui, uma certa maldade, podemos assim dizer, passou riscando com uma chave, podemos dizer assim, não sei precisar se é com uma chave, com uma moeda, parece ser uma chave, né, mas o senhor pagou mais caro. Justamente no dia que pagou mais caro para estacionar aqui na área azul, encontra o seu veículo desta forma. Infelizmente, é o preço que a gente paga, né? É triste isso, cara. É triste. Você paga impostos aqui na cidade e acontece isso, né? É lamentável, é lamentável. Tô sem palavras agora para dizer, porque fiquei muito indignado com isso, cara. Realmente a gente acaba mostrando, né, este fato que acabou ocorrendo por consequência aí do estacionamento na área central de Bento Gonçalves. A população está pagando mais caro, mas os veículos continuam sendo riscados. Tá, então essa matéria, o pessoal pagando mais caro pelo estacionamento, 17% mais caro a partir dessa segunda-feira. O pessoal está participando conosco, o Adelário Oliveira em Curitiba, ligado do programa Olé News. Obrigado. Quem está com a gente em Bento Gonçalves também acompanhando a nossa programação, a Celeste Tomasi. Quem está participando comigo também, Isadora Olivoto. Obrigado, Isadora. O Guilherme Brufato também. A Ernesta de Borba. A Ana do loteamento Bertolini, em Bento Gonçalves também. Ótima semana. O Adair Marim também conosco participando. A Isete Rorato também conosco. Obrigado pela companhia, obrigado pela audiência. O pessoal fica à vontade para participar conosco, para opinar. Sinta-se à vontade. Esse é o Olé News, notícia e informação à sua disposição. Ser muito bem informado. Olha, um homem morreu afogado ao tentar atravessar a ponte do Gaudêncio, na área urbana de Quaraí, na manhã de ontem. Segundo testemunhas, ele estaria tentando atravessar a ponte, que estaria submersa pela água do rio, e ficou preso. O corpo do homem foi encontrado pelos bombeiros, preso a uma placa. Ele ainda não foi identificado, mas informações preliminares dão conta que ele era conhecido como Nene. E nessa semana, o container de coleta de resíduos volumosos de Garibaldi está instalado no bairro Cairu. O recipiente para descarte de móveis, estofados e colchões está localizado ao lado da igreja, onde permanece até o dia 28. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone código de área 54 3462 8104. E olha, um incêndio de grandes proporções destruiu 3 empresas no bairro Licor Sul, Bento Gonçalves. As chamas destruíram tudo do local, ninguém ficou ferido. De acordo com o Corpo de Bombeiros, esse fato ocorreu na esquina ali da rua Giovanni Grando Filho e da Cavaleiro José Farina. Ainda não há suspeitas do que pode ter causado esse sinistro. Começou entre as dependências da empresa Bento Refeições e OMS Iluminação. As chamas se alastraram rapidamente, atingindo também o prédio onde estava a empresa NS Estofados. Todo o material e maquinário da empresa foram consumidos pelo fogo.
Situação complicada. Olha, atendendo uma reivindicação da comunidade Bento Gonçalves, devido ao grande fluxo de veículos, a Secretaria de Gestão Integrada e Mobilidade Urbana realizou na última semana a instalação de 2 semáforos no entroncamento da Vitório Carraro com a Batista Dosso, no bairro Santa Marta. Os equipamentos entraram em funcionamento na madrugada de sexta-feira e estão operando normalmente. O pessoal segue participando com a gente aqui na nossa programação. A Briana Somacal está com a gente também, obrigado pela audiência. Briana Somacal da Alma Nativa, sempre presente conosco, grandes parceiros da Rádio Olé. André Cussiac também acompanhando a gente em Caxias do Sul, obrigado. A Isete Hidalgo, a Isadora Olivoto também, o Guilherme Bufato, o Jaime Ferrari está com a gente em Bento Gonçalves, obrigado pelo carinho. O pessoal está com a gente também, a Ana, o loteamento Bertolini, a Dair Marim com a gente também, obrigado pela gentileza. Tá aí, as informações do Olé News. A gente vai para o intervalo, mas daqui a pouquinho a gente vai saber informações, porque o governo federal, preste atenção, o governo federal prevê criação de 48 mil vagas de concursos públicos. E ainda, lei prevê cassação de carteira nacional de habilitação de motorista envolvido em contrabando. A gente vai para o intervalo e já volta com esses destaques aqui no Olé News. Bruno Mesomo. Nos dias atuais, a correria do dia a dia exige que a comida seja feita com carinho, agilidade e qualidade. Por isso, a Fidari Alimentos pensa no cliente e produz filés de frango e de carne suína, filé de coxa, sobrecoxa recheada com bacon, corte de aves temperadas. É simples, é só colocar no forno ou na churrasqueira e assar. Uma forma prática, sem precisar perder tempo temperando o alimento. Nossos produtos foram desenvolvidos para oferecer o melhor em sabor, qualidade e praticidade para você. Ideias que fazem a diferença na hora de apresentar um prato perfeito. Fidari Alimentos está presente nos principais supermercados e açougues de Bento e região. Os postos Sander é bom de estar, toda a família sempre passa por lá. São várias unidades por todo o estado, com atendimento diferenciado. O posto Sander já tem tradição, cuida do seu carro e do seu caminhão. Você conhece, você confia. Posto Sander é combustível com garantia. Sander, rede de postos, qualidade em combustível. Netfar Fibra Ótica, levando o que há de melhor da internet até a sua casa. Consulte nossos planos com ultra velocidades. Ligue 3055 3077 ou acesse www.netfar.net. Netfar, a melhor internet para o seu lar. Restaurante Terra do Vinho, almoço servido com carinho, além de um ótimo atendimento. Na rua Ramiro Barcelos 51, esquina com a Rua Paraná, no bairro Humaitá, pertinho do centro. Oferece buffet livre e aquilo, de segunda a sábado, das 11h30 às 13h45, com cardápio variado e sobremesas deliciosas. Possibilidade de eventos fechados, com reservas pelo telefone 549-9605-8013. Olé News. Apresentação Bruno Mesomo. Muito bem, estamos de volta trazendo informações aqui na programação da Rádio Olé Digital. Olha, a farmacêutico alerta sobre risco do uso inadequado de medicação. A Denise Coelho tem as informações aqui no Olé News desta segunda-feira. Tomar medicamentos de forma incorreta pode causar danos à saúde. Muitas pessoas não seguem a recomendação do médico e ainda sem a orientação de um farmacêutico. Um dos erros que os pacientes mais cometem é partir os comprimidos. O farmacêutico Jairo Sotero explica que um produto pode perder de 14% a 27% do conteúdo ao ser quebrado e armazenado.
Os comprimidos, no momento que você parte ao meio, você altera exatamente a propriedade da forma farmacêutica. Essa forma farmacêutica tem o objetivo de manter a integridade do princípio ativo e também viabilizar a administração e que ele seja absorvido, ganhe a corrente sanguínea, seja distribuído pelo organismo e chegue ao seu local de ação. Então, para que venha se fazer a partição do comprimido, é interessante procurar um profissional especializado para avaliar cada situação em particular e determinar a pertinência, a viabilidade desse procedimento. Abrir cápsulas e despejar o conteúdo na água para ser consumido não é recomendado. Isso precisa de uma avaliação do profissional farmacêutico. Algumas cápsulas podem ser, outras não. No momento que você tira, você pode estar expondo a pessoa a um medicamento de ação irritativa gástrica, um medicamento nauseante, um medicamento que deveria ter a sua absorção só no intestino, vai ter no estômago e você pode ter problema de efeitos colaterais, efeitos adversos ou alteração na ação terapêutica. Pular horário indicado para a administração do medicamento ou dobrar a quantidade da dose indicada também é prejudicial para o paciente. Tem que seguir certo em horário na medida que isso foi um cálculo feito para manter uma dose média circulando no organismo desenvolvendo sua ação. No momento que você esquece ou lá na frente adiciona o dobro da dose, você está alterando a concentração necessária para a boa atividade. Essa oscilação vai desde uma perda da atividade ou até uma intoxicação do indivíduo com efeitos adversos de leves a severos, dependendo da situação, da patologia e do medicamento. No caso de dúvidas, a orientação é consultar um farmacêutico. Jairo Sotero é integrante da Comissão de Ensino do Conselho Federal de Farmácia. É também mestre em Ciências Farmacêuticas e professor de Tecnologia Farmacêutica do curso de Farmácia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Saúde, um serviço do Conselho Federal de Farmácia. De Brasília, Denise Coelho. Ok, muito obrigado, Denise Coelho, pelas informações. Obrigado pela gentileza, pelo carinho. Olha, o pessoal está participando conosco aqui dessa edição. A Gabriele Costenaro, a Silvana Dimiani, a Andréia Carla Antonini, o Juliano Fraga também está com a gente. O Samuel Toretti também está com a gente. A Mari Farias, Moacir Tomás está conosco também. O Gabriel... Conosco também o Célio, o Matheus Justino, a Ânia de Tônia Longo, a Beatriz Benvenuti, a Michele Oliveira, a Clecide Bona também está conosco, o Ivanir Castione, o Alex de Azevedo, a Dalma Celeste também conosco. Todo esse pessoal em Bento Gonçalves acompanhando a programação aqui da Rádio Olé Digital. Muito obrigado, Luiz Pereira Rodrigues. Uma boa tarde para você também. Fique à vontade para participar conosco. Sinta-se à vontade aqui na programação da Rádio Olé Digital. Esse é o Olé News, notícia e informação à sua disposição. Olha, governo federal prevê criação de 48 mil vagas em concursos públicos. Yuri Hudson tem os destaques. O presidente Jair Bolsonaro sancionou nesta semana o orçamento de 2019. A previsão é que ao longo do ano serão contratados 48.224 servidores públicos. Esses números garantem a possibilidade de abertura de diversos concursos ainda em 2019. Serão criadas oportunidades para os três poderes, legislativo, judiciário e executivo, além das esferas estaduais. A autorização não significa que os concursos serão abertos, mas traz uma boa expectativa para que isso aconteça. O senador Hélio José, do PROS do Distrito Federal, pondera que a qualidade do serviço ofertado passa, sim, pelo fortalecimento do servidor público em detrimento aos cargos de comissões. A prestação desse serviço não é realizada por passe de mágica, por promessas de campanha ou por máquinas robotizadas. Quem executa e presta esse serviço são homens e mulheres, trabalhadoras e trabalhadores do serviço do bem público.
Ao todo, o orçamento de 2019 conta com 3,38 trilhões de reais para investimentos, sendo 351 bilhões voltados ao custeio de gastos com o pessoal, incluindo os recursos para inativos e pensionistas. Entre os 48 mil cargos públicos que devem ser criados, o Poder Legislativo deve contratar mais de 600 pessoas. Já o Judiciário tem a previsão de quase 3 mil vagas. De Brasília, Yuri Hudson. Muito obrigado, Yuri Hudson, pelas informações, pelos destaques. A Helenir Bortolotto está com a gente, o César Gasparim está conosco também. O Gilberto Colli, que está comigo também participando, é a Marinês. A Ivonete Celione também está com a gente, a Terezinha Batista. Enfim, o pessoal participando conosco nessa edição do Olé News. A Cleonice Wolff também, Bento Gonçalves, Rodrigo Sal também. Obrigado pela participação em Garibaldi. A Daiane Caiel também trazendo informações, participando conosco dessa edição aqui do Olé News. Olha, a lei prevê cassação de CNH de motorista envolvido em contrabando. Alexandra Fiore tem as informações. E a gente vai trazer os destaques aqui, diretamente de Brasília, com a Alexandra Fiore, sobre essa lei que prevê cassação das CNHs, das carteiras nacional de habilitação, para quem for pego aí com contrabando. Motoristas flagrados transportando contrabando e descaminho terão a carteira de habilitação cassada. A lei de autoria do deputado federal Efraim Filho, do DEM da Paraíba, foi aprovada pelo Congresso no fim do ano passado e sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro na última semana. Para o presidente do Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial Ético, Edson Vismona, a nova legislação é uma forma de coibir que esses motoristas cooperem com o crime organizado. Na verdade, é um esforço contínuo para a diminuição do espaço de atuação do crime organizado. Porque nós sabemos que o transporte de produtos ilícitos, especialmente o contrabando, também mercadorias roubadas, não tem uma punição adequada. O transporte tem que ser punido. Você poder, num caso de prisão em flagrantes, já caminhar para a suspensão da CNH e no trânsito em julgado cassar a CNH é um aviso claro para os motoristas que não devem se arriscar nesse transporte de mercadorias ilícitas. A lei prevê que o motorista perca a CNH após decisão judicial que não couber mais recurso, mas o texto também determina que os motoristas presos em flagrante poderão ter a carteira suspensa por decisão do juiz. O deputado Efraim Filho acredita que a punição vai ajudar a coibir o crime. O grande ganho da lei é combater com mais eficácia o roubo de carga, que é um braço do crime organizado, que através do contrabando consegue financiar as suas atividades. Então, quando você consegue inibir o transportador, você consegue puxar o fio do novelo de toda a quadrilha, facilitando o combate ao crime de contrabando e de roubo de carga, que hoje ajudam a financiar o crime organizado. Só no ano passado, o contrabando trouxe prejuízos de 146 bilhões de reais para o Brasil, envolvendo a evasão fiscal, além das perdas registradas na indústria. O cigarro se manteve no topo do ranking. 54% de todos os maços vendidos no país eram contrabandeados. O contrabando é a importação ou exportação clandestina de mercadorias que dependem de registro ou autorização de órgão público. O descaminho é a entrada ou saída de produtos permitidos, mas sem passar pelos trâmites tributários. De Brasília, Alexandra Fiore. Muito obrigado, Alexandra Fiore, pelas informações, pelos destaques. Pessoal, segue participando conosco. A Maria Luz, Bento Gonçalves, o Charles Gomes, também acompanhando a gente em Bento Gonçalves. Obrigado pelo carinho. Andréa Braz também conosco. Obrigado pela audiência. A Cleonice Wolff está participando conosco em Bento. A Suelen Garbim, o Capelari também está com a gente, acompanhando também a nossa programação. Enfim, o pessoal fica à vontade para seguir participando conosco. O Celso Campos Barbosa também está com a gente, o Cristiano Beleboni também conosco.
A Terezinha Pereira da Silva. A Marinês Guimarães também está conosco. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Olha, governo vai antecipar concessões de ferrovias. A Valéria Rodrigues tem esses destaques e a gente vai ampliar agora aqui no Olé News. Essa edição aqui de segunda-feira, dia 21 de janeiro. A gente vai trazer essa informação agora aqui na Olé. Ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, anuncia concessões em ferrovias com o objetivo de dobrar a participação do modal na matriz de transportes do país até 2025. A primeira a ser concedida, em decreto já assinado pelo então governo de Michel Temer como parte do programa de parceria de investimento, é o da Ferrovia Norte-Sul, que liga Porto Nacional no Tocantins à Estrela do Oeste em São Paulo e ligará o porto de Itaqui, no Maranhão, ao porto de Santos, em São Paulo. O leilão está previsto para 28 de março. Além disso, devemos ter mais 2 concessões ferroviárias ainda no ano de 2019, mais tardar início de 2020, que vão ser a concessão da Ferrovia de Integração Oeste-Leste na Bahia, que vai ligar Caetité a Ilhéus, ao Porto de Ilhéus, e também a licitação da Ferrogrão, que vai ter um potencial transformador para o agronegócio do Mato Grosso. A gente pode estar falando aí da segunda revolução do agronegócio. Isso vai ter um impacto enorme nos fretes. O ministro ainda disse que será feita a prorrogação antecipada dos contratos de concessões para garantir investimentos na malha ferroviária. Então a concessionária ela fica responsável pela construção de um novo trecho. É dessa forma que ela paga o outorga. De acordo com Freitas, a Ferrovia de Integração do Centro-Oeste será a primeira a ser construída dessa forma. Ela ligará a Água Boa, no Mato Grosso, a Campinorte, em Goiás, interligando a produção no Vale do Araguaia. Do Rio de Janeiro, Valéria Rodrigues. Obrigado, Valéria Rodrigues, pelas informações. Lideranças indígenas se preocupam com ameaças e ataques em 2019. Breno Zonta tem os destaques. Constituição Federal Brasileira de 1988 garantiu que os cerca de 870 mil índios que hoje habitam as terras do país não precisariam abrir mão da identidade de suas mais de 305 etnias. Contudo, o Brasil é responsável por 27% das mortes de líderes indígenas e ambientalistas no mundo. 2018 terminou com 19 Guarani Kaiowá feridos por pistoleiros na cidade de Dourados, Mato Grosso do Sul. E 2019 começou com a invasão de madeireiros à terra indígena Arara, no Pará, e a invasão de grileiros à terra Uru-Eu-Uauau, em Rondônia, e continuou com o atentado sob ameaça de morte contra os índios da Ponta do Arado, no Rio Grande do Sul, e com a invasão de fazendeiros à terra dos índios Auá-Guajá, no Maranhão. Para Sônia Guajajara, líder indígena e que foi candidata à vice-presidência do Brasil pelo PSOL em 2018, os conflitos desmascaram a ganância de exploradores dos recursos naturais preservados pelos povos indígenas. Pelo segundo ano consecutivo, o Brasil lidera esse ranking. E tudo isso por conta desses conflitos fundiários, essa disputa nas terras. Todo mundo olha os territórios indígenas como áreas para expandir a produção, explorar minério, explorar todos os recursos naturais. A Fundação Nacional do Índio é a mediadora entre os povos indígenas e o governo federal. Para o líder indígena Daniel Munduruku, mestre em antropologia social e doutor em educação, além de professor e premiado escritor, a FUNAI praticou erros e corrupções, mas era estratégica na demarcação de terras indígenas. Era porque há 2 semanas o governo Jair Bolsonaro transferiu seu poder para o Ministério da Agricultura, chefiado pela deputada estadual Tereza Cristina, ex-presidente da bancada ruralista no Congresso Nacional. Daniel Munduruku acha a transferência um despropósito que esvazia o poder da FUNAI. O Estado brasileiro não vai ter um interlocutor que conheça profundamente as comunidades indígenas. Então, quando se pensa na FUNAI ser mandada por uma instituição como o Ministério da Agricultura para as mãos de uma pessoa que sequer conhece direito a cultura indígena e vai olhar tudo pelo viés do economicismo, os povos indígenas correm um sério risco de serem dizimados. Uma semana atrás, uma pesquisa Datafolha apontou que 6 em 10 brasileiros reprovam a redução de terras indígenas. Neste mês de janeiro, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil promove a campanha Sangue Indígena Nenhuma Gota a Mais, contra o genocídio
dos povos originários. De São Paulo, Breno Zonta. Muito obrigado, Breno Zonta, pelas informações. Quem está conosco é Joel Bolsonaro, acompanhando as informações do Olé News. Obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho. O Laércio Albino também está com a gente. O Luiz Pereira Rodrigues, da IT Construções em Garibaldi, acompanhando também a nossa programação. Agora a gente vai trazer uma informação aqui do Mourão, que assume a presidência e deve adotar tom discreto. Yuri Hudson. Depois, a gente vai direto ao intervalo comercial e volta com as informações da segurança pública e também do esporte. Olé News. Com a viagem do presidente Jair Bolsonaro para participar do Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, o vice-presidente general Hamilton Mourão assumiu interinamente a presidência do país. Esta é a primeira vez que Mourão assume o comando da República. Ainda no fim deste mês ou no início de fevereiro, Mourão assumirá a presidência novamente, quando Bolsonaro fará uma cirurgia para a retirada da bolsa de colostomia que usa desde o ataque que sofreu durante a campanha. Durante o exercício da presidência da República, Mourão deve adotar a discrição como tom principal. O general 4 estrelas deve fazer uma viagem ao Rio de Janeiro para um evento militar e participar de um jantar em Brasília, promovido por empresários das áreas de infraestrutura e indústria. Aos assessores, o general afirmou que evitará despachar no gabinete do presidente da República, no 3º andar do Palácio do Planalto. Vai preferir ficar no gabinete de vice-presidente, no anexo do Palácio. Além disso, já adiantou que, em hipótese alguma, tratará de temas polêmicos, como a reforma da Previdência. Durante a semana, o general deve receber um grupo de dirigentes do PRTB, partido de Mourão, no Palácio do Planalto. A previsão é que Jair Bolsonaro só retorne ao Brasil na sexta-feira. De Brasília, Yuri Hudson. Bruno Mesomo. Um pão quentinho feito na hora, na Padaria Brasil, tem seu valor. Pão francês 7,85 ao quilo. Pão colonial 9,85 ao quilo. Pão de forma para sanduíche pacote 500 gramas, 3,30 unidade. Aproveite e leve para casa as delícias da Padaria Brasil. O seu café com sabor mais que especial. Pães fresquinhos e deliciosos, feitos com amor. Só na Padaria Brasil. Costumalha Confecções, há 20 anos confeccionando conforto para seus clientes. Trabalhamos com uniformes escolares e esportivos, camisetas, jaquetas, moletons, linha adulto e infantil. Atendemos atacado e varejo. Os melhores preços você encontra aqui. Rua Carlos Dreyer Neto 47, bairro Vila Nova 1. Telefone 54 3451 1631. 54 3451 1631. Olé News. Apresentação Bruno Mesomo. Muito bem, estamos de volta aqui com o Olé News, notícia, informação à sua disposição, as informações agora de segurança pública. Olha, um jovem de 20 anos foi preso em flagrante após atropelar um agente da Polícia Rodoviária Federal na tarde de ontem em Caxias do Sul. Ele tentou fugir da fiscalização, a prisão aconteceu no quilômetro 147 da BR-116. Segundo a polícia, ele ignorou a ordem de parada durante uma blitz, acelerando a moto em cima dos agentes para evitar a abordagem. Após atropelar um deles, o motociclista foi parado por outro policial presente na fiscalização e contido com uso de algemas. O motociclista foi preso aí por tentativa de homicídio contra o policial, desobediência e dirigir sem CNH. E olha só, Caxias do Sul teve mais um registro de caso de maus tratos contra animal. Dessa vez um gato foi ferido com um disparo de carabina de pressão no bairro Charqueadas. A proprietária do animal registrou o caso no plantão da Polícia Civil e, segundo ela, o gato sai todas as manhãs para fazer as necessidades no pátio. Só que, no entanto, ao abrir a porta para recolhê-lo, ela se deparou com um felino chorando sobre uma poça de sangue e localizou o ferimento na região das costelas. Ela ligou imediatamente para a veterinária, que fez os primeiros socorros e disse que o ferimento era de uma espingarda de pressão. A bala ainda está alojada nele. Depois que foi ferido, ele conseguiu aí ser forte e caminhar até em casa.
este fato, maus tratos aos animais. O artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais prevê que praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais domésticos, nativos, gera detenção de 3 meses a 1 ano e multa. E ainda, a pena é aumentada em 1/6 a 1/3 se ocorre morte do animal. Então, um gato é ferido com disparo de carabina de pressão por morador do bairro Charqueadas, em Caxias do Sul. Ainda, um homem não identificado foi encontrado morto em São Valentim do Sul, na micro-região de Guaporé. Esse fato ocorreu ontem. A Brigada Militar de Vespasiano Correia foi informada por moradores sobre a existência de um corpo ensanguentado caído numa estrada vicinal junto à RS 431. Ao chegar no local, os policiais localizaram um cadáver que apresentava pelo menos 6 tiros, a maioria na região das costas e um na cabeça. A vítima seria natural de Nonoai. A Polícia Civil de Guaporé será responsável pela investigação, não confirmou a identidade do morto. Esse foi o primeiro homicídio do ano em São Valentim do Sul. A cidade possui população estimada de pouco mais de 2.000 habitantes. Olha, a Polícia Rodoviária Federal e a Brigada Militar recapturaram um fugitivo do Presídio Regional de Passo Fundo, condenado a 107 anos de prisão. César Moraes Silva foi capturado dentro das dependências de um frigorífico em Seberi, região norte do Rio Grande do Sul. De acordo com a polícia, ele foi preso após ser visto pelos policiais que estavam fazendo buscas com o helicóptero da polícia. Condenado a 107 anos, o apenado ainda tem 79 anos, 11 meses e 23 dias a cumprir. Ele reúne o maior tempo de pena entre os presos que escaparam do presídio. Os policiais seguem as buscas aos outros criminosos que fugiram da penitenciária de Passo Fundo. E 2 homens foram presos após furtarem uma residência em Farroupilha, na localidade de São Miguel, interior do município. Porém, a dupla foi presa no bairro América. Conforme informações da polícia, os suspeitos invadiram a casa, furtaram joias, semijoias, avaliadas em torno de R$5.000. Vizinhos viram a ação e acionaram a Brigada Militar, que fez buscas pela região e localizou a dupla no bairro América. Os homens tentaram dispensar uma mochila no mato, mas os policiais encontraram ele na revista a achar os objetos furtados. Estamos com Olé News, notícia e informação sempre de segunda a sexta, aqui na programação da Rádio Olé Digital. Olha, 3 pessoas foram presas por tráfico internacional de drogas na manhã de hoje em Lagoa Vermelha. Eles transportavam 101 quilos de maconha e, de acordo com informações da polícia, um CrossFox roubado foi recuperado na última semana e encaminhado ao pátio do Detran. Porém, foi constatado nesta segunda que haviam drogas no interior do veículo. Os policiais se deslocaram até o local e encontraram os entorpecentes. O responsável pelo local foi indagado sobre o paradeiro das drogas. Ele confessou ter retirado do veículo e escondido em sua casa. No ato, foram presos um homem de nacionalidade uruguaia, um homem de Porto Alegre e também um homem de Lagoa Vermelha. Este fato na manhã de hoje em Lagoa Vermelha. Pessoal que acompanha a nossa programação em todo o estado do Rio Grande do Sul, muito obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho, você que acompanha em todo o Brasil também. Fique à vontade para participar conosco. Você é muito bem-vindo aqui à nossa programação. Inclusive você pode acessar, pode baixar, o aplicativo da Rádio Olé no seu smartphone. Pode curtir a página da Rádio Olé no seu Facebook, Rádio Olé Digital, ou curtir a página Bruno Mesomo News, ficar por dentro de todas essas informações. Olha, pelo menos 3 pessoas foram vítimas de um golpe dado por um suposto corretor de imóveis de Bento Gonçalves. Ele ofereceu apartamentos vendidos na planta, exigindo uma pequena entrada, depois sumiu com o dinheiro das vítimas. 2 delas procuraram a delegacia para denunciar o golpe. De acordo com os registros, na delegacia de pronto atendimento, os golpes das vítimas foram semelhantes. O corretor fazia um contrato de compra e venda, recebia uma entrada e o restante em parcelas. Depois fechou o seu escritório e sumiu. Uma das vítimas, um homem de 29 anos,
Na tentativa de realizar o sonho da casa própria, foi paga uma entrada de R$3.000 e mais 6 parcelas de R$554. Nesse mês, ele foi realizar o pagamento de uma dessas parcelas quando não mais encontrou o corretor e o escritório dele que tinha sido fechado. Todos os contatos telefônicos que a vítima tinha do corretor só davam na caixa postal. Ele possui um contrato de compra e venda de todos os comprovantes de pagamento, mas já soube que o mesmo apartamento foi oferecido a uma outra mulher que também foi vítima do golpe. Além desse homem, uma mulher de 49 anos também registrou o golpe sofrido por esse corretor. Ela pagou mais de R$13.000, acreditando que estava comprando um apartamento na Planta, no bairro Borgo. Como no caso anterior, o corretor sumiu e a vítima descobriu que a obra sequer existe. O corretor foi identificado pelas vítimas como Guilherme Vani Refati, 37 anos. Ele seria o proprietário da Refati Imóveis, porém, ele desativou o perfil da imobiliária no Facebook e não há mais nenhuma identificação da empresa na cidade. O escritório da empresa ficava no início numa sala comercial no Palácio de Lavoro, no 12º andar. O caso de estelionato será investigado agora pela Polícia Civil. Estamos com Olé News, notícia e informação à sua disposição aqui na Rádio Olé Digital. Olha, um traficante foi preso pela Brigada Militar através da Força Tática na rua Osvaldo Henrique Veríssimo, do bairro Tancredo Neves, em Bento Gonçalves. Segundo a ocorrência policial registrada na Delegacia de Pronto Atendimento, os policiais realizaram patrulhamento a pé e acessaram uma trilha para verificar um ponto de drogas. Foi encontrado então um jovem de 21 anos que estava com um plástico transparente com porções de crack e também de cocaína. Diante dos fatos, ele foi preso, encaminhado à delegacia e depois ao presídio. Também foi apreendido 2 celulares que foram encaminhados também à delegacia de polícia. Olha, a seguradora cria ferramenta que ajuda motoristas em emergência. João Vitor dos Santos tem esses destaques aqui no Olé News. No dia 19 de dezembro, a Confederação das Seguradoras, a CNSEG, realizou a 8ª edição do Prêmio Antônio Carlos de Almeida Braga de Inovação em Seguros. O evento apoia novas ideias em comunicação, produtos e serviços e processos e tecnologia, que são categorias do prêmio. O vencedor da categoria Produtos e Serviços foi André Risberg, superintendente de operações da Bradesco Auto RE, que teve a ideia de realizar um projeto juntando a assistência 24 horas da empresa com o aplicativo Waze. Risberg analisou a importância do Prêmio de Inovação em Seguros realizado pela CNSEG. A gente está falando de inovação. Inovação é o que faz aí o mercado seguir, né? Inovação é o futuro, né? Então, esse prêmio é importantíssimo. Esse prêmio que a CNSEG já faz alguns anos, né, já promove há alguns anos, ele é importantíssimo porque é quem está incentivando o caminho da inovação, o caminho do futuro desse mercado, que é um mercado tão importante aí para a vida e para a segurança, para a proteção de tantos brasileiros. Para saber tudo o que aconteceu no evento, acesse o site www.premioseguro.com.br. Do Rio de Janeiro, João Vitor dos Santos. Obrigado, João Vitor dos Santos, pelas informações da segurança pública. Olha, importante informação, né? Seguradora cria ferramenta que ajuda motoristas em caso de emergência. Muito obrigado, João Vitor dos Santos. É hora das informações esportivas aqui no Olé News. Olha, Abel Braga fica satisfeito com a estreia do Flamengo no Carioca. Quem tem essa informação é Felipe Sboril. Neste final de semana começaram os principais torneios estaduais em todo o país. Começamos com o Campeonato Paulista, que teve o empate entre Corinthians e São Caetano neste domingo, 1-1 em plena Itaquera, com mais de 30 mil torcedores corintianos, e um gol nos acréscimos que salvou a primeira derrota que seria do Corinthians nesta temporada. Mesmo com todos os problemas, agradou o técnico Fábio Carelli. Mas eu acho que ele está muito positivo, né? Pelo tempo de trabalho, do tempo que eu estou aqui
muitas mudanças para o início, né? Jogadores chegando ainda que precisam estrear, então nesse início aqui a gente vai ter um pouquinho de dificuldade, a gente tem que ter bastante maturidade para não se perder nesse momento, né? Então, ressaltar muito mais coisas positivas do que negativas para o início de trabalho. Red Bull e Palmeiras ficaram no 1-1, mesmo placar de Corinthians e São Caetano. A equipe do São Paulo não tomou conhecimento no sábado do Mirassol. Derrotou a equipe do interior por 4-1. E o Santos passou pela Ferroviária por 1-0. Pelo Campeonato Carioca, tivemos a estreia de vários reforços do Flamengo, inclusive no banco de reservas, com Abel Braga comandando a equipe à beira do gramado. Vitória por 2-1 sobre o Bangu. O time saiu perdendo, mas Abel Braga conseguiu corrigir. O trabalho continuará sendo feito. Valeu, eu gostei porque saiu atrás num lance um pouco difícil de acreditar, e eu falei isso para eles. Eles fizeram o primeiro gol com um grau de dificuldade 0. Bateram o lateral na área, o lateral teve perigo, foi para outra lateral, bateram na área e fizeram o gol. Quer dizer, a gente tem que fazer o adversário sofrer um pouquinho mais para marcar gol na gente. Mas teve de forma surpreendente, sem desesperar. Buscou o empate, fez o segundo gol e, como te falei, teve muitas outras para fazer mais. A Cabofriense derrotou o Botafogo por 3-1. O Fluminense empatou com o Volta Redonda em 1-1 e o Vasco bateu o Madureira fora de casa por 1-0. No Campeonato Mineiro, o Cruzeiro derrotou o Guarani de Divinópolis por 3-1 e o Atlético Mineiro passou fácil pelo Boa Esporte 5-0 com 3 gols de Ricardo Oliveira. Pelo Gaúcho, o Caxias derrotou o Brasil de Pelotas fora de casa por 3-0. O Grêmio goleou o Novo Hamburgo 4-0 com time reserva. E o Internacional, jogando em Ijuí, bateu o São Luís por 1-0. Encerrando o nosso giro pelos estaduais, o Fluminense de Feira de Santana empatou com o Bahia em 0-0. Também tivemos o Juairense empatando com o Atlético de Alagoinhas por 2-2. Com informações dos estaduais pelo país, Felipe Esboril. Muito obrigado, Felipe Esboril, pelas informações, pelo carinho, pelas informações de todos os estaduais, fazendo um grande resumo. Mandar uma alusão para Dilce. Está conosco em Bento Gonçalves acompanhando, parabenizando as informações que a gente traz aqui sempre de segunda a sexta no Olé News. O Christian Santos também está com a gente, a Daiane de Lima, o Ângelo Moreira, a Arlete Segato, a Ivanilce Dalla Costa, a Ana Paese, pessoal participando conosco dessa edição aqui do Olé News. Quem está comigo também é a Kitty Nedricker, em Sapucaia do Sul. Tempo apresentando sol e nuvens em Sapucaia do Sul, da região metropolitana de Porto Alegre. Olha, ainda informações esportivas. O Inter não mostrou um grande futebol, teve que lutar muito, mas contou com uma falha do goleiro do São Luís para estrear com vitória no Gauchão 2019. Emerson Santos anotou 1-0 num chute despretensioso que Carlão deixou ir para as redes entre suas mãos. Os donos da casa tomaram a iniciativa durante a maior parte do tempo, mas sem qualidade na conclusão, receberam castigo no final. Tá aí, o Internacional venceu por 1-0. Inter tem dificuldades, mas vence o São Luís na estreia do Gauchão. E o Grêmio estreou em grande estilo o Campeonato Gaúcho 2019. Na tarde de ontem, o tricolor não tomou conhecimento do Novo Hamburgo no estádio do Vale e aplicou uma goleada de 4-0. Juninho Capixaba, Marinho, Pepe e Matheus Henrique marcaram os gols gremistas. O tricolor volta a jogar agora na quarta-feira às 20 horas, onde enfrenta o Aimoré, novamente fora de casa. No mesmo dia, às 20 horas e 30 minutos, o Novo Hamburgo recebe o Veranópolis em busca da recuperação. Grêmio goleia o Novo Hamburgo na estreia do Gauchão, fez 4-0 e o Renato Gaúcho concedeu uma coletiva. Nós vamos reproduzir agora parte dessa coletiva antes da gente encerrar o Olé News dessa segunda-feira. Dá pra dizer que a rapaziada passou no primeiro teste, né, Renato? Porque a gente sabe que coletivo, jogo treino e jogo ao valer tem uma diferença bastante grande. Sim, a diferença é muito grande, mas eles passaram no teste por vários aspectos. Um deles, esse que você falou, início de temporada,
praticamente o entrosamento não era muito bom ainda, pouco tempo para treinar a parte física, a parte técnica, a parte tática, o calor e além de tudo a estreia no campeonato, falta de ritmo. Isso tudo nós temos que levar em consideração, mas mesmo assim a equipe se comportou muito bem, não dando muitas chances ao adversário. O primeiro tempo não muito bom o nosso, até por causa do calor, falta de entrosamento. Mas no segundo tempo a gente conseguiu achar os espaços, conseguimos criar, conseguimos fazer mais 3 gols. Eu acho que acima de tudo foi muito boa pela entrega que a equipe teve durante os 90 minutos. Renato, eu queria que você falasse do PP, pois a partir do momento que ele entra em campo no lugar do Alisson lesionado, ele constrói as principais jogadas ali de ataque do Grêmio. E ainda sobre isso, qual diagnóstico você já tem do Alisson? A gente precisa esperar 24 horas, amanhã ele vai fazer uma ressonância, ele sentiu um estalo no joelho, na parte de trás. Então cabe ao médico, juntamente com o jogador, fazermos o exame amanhã. E aí o médico vai falar realmente o que ele sentiu, se é que é um problema sério ou não. Estava bem no jogo, infelizmente sentiu essa lesão. O PP entrou muito bem, como entrou o André bem, como entrou o Marinho bem. Importante isso, o jogador está preparado, independente da posição, independente dos minutos que ele vai jogar. Ele precisa entrar e demonstrar porque está no grupo do Grêmio. Então a equipe se comportou bem, quem entrou muito bem. O Renato, tem como explicar o Marinho, não com o futebol, mas o comportamento dele durante as férias, aquela declaração polêmica do Flamengo. Aí ele começa na reserva hoje, entra, primeiro toca na bola, gol. Em menos de 1 minuto na comemoração toma cartão amarelo. Vai lá e pede desculpa para a torcida. Tem como explicar o Marinho fora de campo e dentro de campo também? Ano passado eu tive uma conversa boa com o Marinho, como eu tive esse ano, e eu estava colocando para ele de que maneira ele tinha que se comportar dentro do campo, de que maneira ele precisava se colocar, de que maneira ele poderia usar as ferramentas a favor dele. E ele falou assim: olha, Renato, eu fico um pouco perdido naquilo que você me pede porque eu nunca fui orientado. Então, para mim é um pouco difícil entender tudo isso. Então, eu levei isso em consideração, procurei conversar com ele, procurei explicar várias coisas, de que maneira ele precisa jogar, de que maneira ele precisa se comportar. O Marinho, antes mesmo de chegar no Grêmio, ele, de vez em quando ele brincava, fazia algumas brincadeiras lá fora. Mas no momento que não joga... Tá então o técnico Renato Portaluppi falando da vitória, da goleada do Grêmio também, especialmente do atacante Marinho, que sofreu alguns problemas aí no Grêmio. Mas agora tudo indica que ele está recuperado, inclusive no primeiro toque na bola já marcou um gol. A estreia do Grêmio no Gauchão 2019. Gente, fica por aqui, o Olé News volta amanhã ao meio-dia na programação da Rádio Olé. Continue conosco. Às 14h tem Vladimir Oliveira e o Mega Mix. O Olé News volta amanhã ao meio-dia, como eu disse. Você sempre com notícia e informação à sua disposição. Olé News. Bruno Mesomo.